Prezados católicos, Jesus Cristo fundou somente uma igreja. Isso mesmo, somente uma igreja. A Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica Apostólica Romana não é uma seita fundada por uma pessoa desonesta e golpista, nem uma religião fundada por um homem pecador, canalha, vil e infame. Ela, única igreja verdadeira, foi fundada por Jesus Cristo, Deus Santo, onipotente e eterno. No Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 18 diz: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Mateus, capítulo 16, versículo 18. Jesus não disse, edificarei minhas igrejas, no plural, mas sim, edificarei minha igreja, no singular. Só existe um Deus verdadeiro. Existe também somente uma igreja verdadeira, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Jesus não fundou as igrejolas e espeluncas espalhadas de esquina em esquina, mentindo e enganando as pessoas menos instruídas. Jesus Cristo fundou a Igreja Católica Apostólica Romana na cidade de Jerusalém no ano 30. Os inimigos da verdadeira religião dizem que Jesus Cristo não deixou uma igreja. Claro que deixou. Ele fundou a Igreja Católica Apostólica Romana. A Santa Igreja Católica é a única igreja fundada por Jesus Cristo, Deus bendito. Ele disse, edificarei minha igreja. Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 18. Os perseguidores da igreja tremem diante dessa verdade, porque seguem seitas e religiões fundadas por homens mortais e pecadores, lobos com peles de ovelhas. Nosso Senhor Jesus Cristo, fundador da Igreja Católica, é o Filho da Virgem Maria, católica exemplar e santa. Isso mesmo, a Virgem Maria é católica, exemplar e santa. Ele é o mestre dos apóstolos, todos católicos, também de Judas Iscariotes, católico perverso e traidor. E hoje, infelizmente, dentro da Igreja Católica existem muitos Judas, os católicos apaixonados por novelas, pelo carnaval, pelos forrós, pela bebedeira, pela prostituição e outras bagunças. Prezado católico, dizer que a Igreja Católica não foi fundada por Jesus Cristo é chamá-lo de mentiroso, pois ele mesmo disse ser o fundador da Igreja Católica. Edificarei minha igreja. São Mateus, capítulo 16, versículo 18. Existem outras passagens bíblicas que se referem à igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, Deus eterno e bendito. Vamos analisar cuidadosamente algumas passagens bíblicas. No livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 3, diz que Saulo, São Paulo apóstolo, antes da conversão, devastava a igreja. Atos dos Apóstolos,
capítulo 8, versículo 3. No mesmo livro, capítulo 9, versículo 2, Saulo resolveu viajar para Damasco, na Síria, para prender os católicos, homens e mulheres, e trazê-los para Jerusalém. No livro dos Atos 9, 3, diz que estando Saulo em viagem e aproximando-se de Damasco, subitamente uma luz vinda do céu o envolveu de claridade. No mesmo livro, isto é, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 4, diz que Saulo, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou para Jesus: Quem és, Senhor? E a resposta: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Atos, capítulo 9, versículo 5. Está claro que quem persegue a Igreja Católica, Atos 8, 3, 9, 2, persegue a Jesus Cristo, Atos 9, 5. Porque a Igreja Católica é a igreja fundada por Jesus Cristo, é a esposa do Salvador. Saulo perseguia a Igreja Católica, mas Jesus lhe disse: Eu sou Jesus a quem tu estás perseguindo. Atos 9, 5. Jesus Cristo, fundador da verdadeira igreja, não ficou calado diante daqueles que a perseguiam. E na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 9, São Paulo escreve: Pois sou o menor dos apóstolos, porque persegui a igreja de Deus. Está claro que ele perseguiu a igreja fundada por Jesus Cristo, Deus bendito. Atos 8, 3, 9, 2. Será que existia, prezado católico, outra igreja de Deus fundada naquele tempo? Não. Somente a Igreja Católica é a Igreja de Deus. Foi essa a igreja que São Paulo perseguiu antes de se converter. Na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 25, diz: E vós, maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Na mesma carta, capítulo 5, versículo 32, diz que a igreja é de Jesus Cristo. Sua igreja, diz a palavra de Deus. É grande este mistério. Refiro-me à relação entre Cristo e a sua igreja. Está claro que a Igreja Católica Apostólica Romana é a igreja de Jesus Cristo, é a igreja fundada por Deus, é a igreja fundada por nosso Senhor. Está claro que a Igreja Católica é a igreja fundada por Jesus Cristo. Aqui não se fala dos protestantes, pois essa erva venenosa surgiria somente em 1517. Estimados católicos apostólicos romanos, digam a todos, isso mesmo, digam a todos sem medo, nem respeito humano, principalmente aos inimigos e perseguidores da Santa Igreja. Digam com convicção, coragem, valentia e ousadia que Jesus Cristo, Deus eterno, é o fundador da nossa santa religião. No Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana, número 763, diz: cabe ao Filho realizar
na plenitude dos tempos, o plano de salvação de seu Pai. Este é o motivo de sua missão. O Senhor Jesus iniciou sua igreja pregando a boa nova, isto é, o advento do reino de Deus, prometido nas Escrituras havia séculos. Catecismo da Igreja Católica, número 763. E Cristo edifica a igreja sobre Pedro, encarrega-o de apacentar as ovelhas. A Pedro é entregue o primado para que seja uma igreja e uma cátedra de Cristo. Quem abandona a cátedra de Pedro, sobre a qual foi fundada a igreja, não pode pensar em pertencer à igreja de Cristo. Quem escreve é São Cipriano de Cartago. Caríssimos católicos, os inimigos da Igreja Católica, protestantes, espíritas, Testemunhos de Jeová e outros, dizem que Jesus Cristo não fundou uma religião. Dizem que tudo terminou ali no Monte das Oliveiras após a ascensão. Tudo mentira. São pessoas caluniadoras, pessoas mentirosas. Grande mentira. O católico não pode ficar indiferente e mudo diante dessa mentira. O padre Léo J. escreve: se Jesus não tivesse fundado uma igreja visível para preservar os seus ensinamentos e transmiti-los às gerações, teria vivido e morrido em vão, escreve o padre norte-americano Léo J. Jesus Cristo começou a fundação da Igreja Católica Apostólica Romana durante a sua vida pública. A fundação da Igreja Católica começou com a pregação da palavra de Deus e com a vocação dos discípulos à fé e à imitação de Jesus Cristo. Jesus escolheu os 12 apóstolos. Os 12 apóstolos, porém, não eram suficientes para que o evangelho chegasse a todas as cidades e aldeias. O Salvador escolheu 72 discípulos e mandou-os 2 a 2 adiante de si. Lucas 10, 1, 2, Mateus 10, 7, 16. A igreja, escreve Santo Agostinho, não está oculta, não se esconde sob o alqueire, mas eleva-se sobre o candelabro para iluminar os que se acham na casa. Dela foi dito: não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, escreve Santo Agostinho. Prezados católicos, Jesus Cristo estabeleceu São Pedro, seu representante na terra. O Senhor edificou a sua igreja sobre Pedro. Jesus é o único Senhor da igreja. Ela lhe pertence, pois é Ele quem a edifica. É Pedro, porém, quem lhe guarda as chaves para abrir, fechar e excluir, como escreve São Cipriano de Cartago. O primado foi dado a Pedro para que uma só igreja e uma só cátedra de Cristo seja mostrada aos cristãos. São Cipriano de Cartago. E Santo Agostinho diz: onde está Pedro, isto é, o romano pontífice, seu sucessor, aí está a verdadeira Igreja de Jesus Cristo. Caríssimos católicos, Jesus Cristo escolheu o apóstolo Pedro como cabeça da sua igreja nascente.
Era sobre ele, Pedro, que todo o futuro governo da igreja teria de apoiar-se. Se há alguma coisa que aparece com toda a evidência nos evangelhos, é justamente o fato de Pedro ser o chefe dos apóstolos. Sempre que os nomes dos 12 são mencionados, é o nome de Pedro que encabeça a lista. Sempre que alguém tem de falar em nome do grupo, é Pedro quem toma a iniciativa. Sempre que Cristo escolhe alguns dentre os 12 para estarem presentes em alguma ocasião especial, Pedro encontra-se entre os escolhidos, escreve o padre Léo J. 13. O Papa é o sucessor de São Pedro, o doce Cristo na terra, escreve Santa Catarina de Sena. O Papa é o doce Cristo na terra. Então, prezados católicos, Jesus Cristo é o fundador da única igreja verdadeira, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, a única igreja fundada por Deus. O resto são coisas fundadas por homens pecadores e gananciosos. Viva!